Olá, queridos! Vamos falar um pouquinho sobre o processo do trabalho agora, trazendo uma novidade para vocês, trazido pelo artigo 800 da CLT. Artigo esse que foi incluído pela reforma trabalhista. E ele fala sobre o quê? A exceção de incompetência territorial. Mas antes de falar sobre essa exceção de competência territorial, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é competência. O que é competência absoluta relativa, e aí sim a gente consegue entender a necessidade de um instrumento, um procedimento, uma peça processual exclusiva para se alegar essa incompetência territorial, ok? Então vamos lá, primeiro ponto. O que é uma competência absoluta? O maior exemplo dela é a competência material, ou seja, a competência relacionada com a matéria. Quando a gente está diante da justiça estadual, a gente tem a competência relacionada com aquela justiça que se relaciona com as matérias às quais serão destinadas àquela justiça estadual. Isso também acontece com a Justiça Federal e com a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem competências trazidas pelo artigo 114 da Constituição Federal que se relacionam com matérias, ou seja, a relação de emprego, relações de trabalho, como por exemplo a relação do autônomo, a relação do avulso, são relações que pela sua matéria se relacionam com a competência trabalhista, ok? Em virtude dessa grande relevância que tem essa matéria trabalhista e a sua destinação à Justiça do Trabalho, porque está previsto na Constituição, ela é uma competência absoluta. Consequentemente, se a gente infringir essa competência, ou seja, eu como reclamante, em vez de instaurar um processo na Justiça do Trabalho, quero instaurar na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, eu estarei diante de uma nulidade absoluta. O que isso significa? Significa que não é pela vontade das partes que essa competência vai mudar. Esse processo que está na Justiça Estadual, ele vai ter que ser remetido à Justiça do Trabalho, né? E isso vai ser causado ou se uma das partes alegar essa incompetência ou pelo próprio juiz. Por quê? Porque isso é uma matéria de ordem pública, causa uma nulidade absoluta, ok? Pois bem, isso é uma competência absoluta, dentre as quais a competência material que a gente utilizou de exemplo. Só que a gente também tem, de outro lado, a competência relativa. E um exemplo dela é a própria competência territorial, que é definida pela prestação de serviço do empregado. Então, se eu eu já consegui detectar que aquela competência era da Justiça do Trabalho, tá? Eu detectei que, na verdade, existe a competência hierárquica, que, na verdade, eu vou ter que entrar com essa reclamação trabalhista numa vara do trabalho. Aí eu tenho diversas varas, eu tenho a vara de São Paulo capital, eu tenho a vara de Ribeirão Preto, eu tenho a vara de Franca. Qual é a vara, qual é o território que eu vou escolher para entrar com a minha reclamação trabalhista? Aí entra a competência territorial. Percebem que o interesse aqui não se relaciona com matéria, não se relaciona com previsão constitucional, se relaciona com a facilidade de deslocamento dessas partes para conseguirem ter os seus direitos apreciados pela Justiça Trabalhista. Por isso a gente fala de uma competência relativa, tá? Quando a gente fala da competência territorial. Porque aqui a gente está diante do interesse das próprias partes. Consequentemente, as partes vão poder abrir mão desse benefício que é trazido, tá? Então, se o empregado que teve essa competência territorial definida pela sua prestação de serviço, na verdade escolhe não entrar com aquela vara que seria competente territorialmente, entra em outra vara e a outra parte estiver ok com isso, não alegar essa incompetência territorial, a competência será prorrogada, ou seja, aquela vara que no início seria incompetente torna-se competente. Veja bem, isso só acontece com incompetência relativa. Por isso que a gente entra na necessidade de haver um momento processual para se alegar essa incompetência relativa. E aí entra o artigo 800, que fala que existe um mecanismo pelo qual a parte que é o reclamado
vai poder alegar essa incompetência relativa. E por que o reclamado? Porque quem escolheu a vara para entrar com a reclamação foi o reclamante. Logo, quem vai entrar com a exceção de incompetência é o reclamado, ok? Então, ele vai ter que fazer isso num momento processual específico, porque se ele não fizer, essa competência se prorrogará, ok? O artigo 800 fala que qual é o momento para ele entrar com exceção de incompetência? Recebeu a notificação, ele terá um prazo contado dessa notificação de 5 dias, ok? E esse prazo tem que acontecer antes da audiência, por um motivo muito lógico, porque essa exceção de incompetência territorial terá que ser definida, julgada antes de que aconteça a audiência, porque nessa audiência o juiz ele já vai estar sendo competente para atuar processualmente em todos os atos que acontecem na audiência, ok? Então, essa exceção de incompetência apresentada, teremos a suspensão desse processo. Então, se tem uma audiência marcada, vai suspender essa audiência até que se resolva essa questão da incompetência, ok? Aí também haverá um prazo para que o excepto, ou seja, aquela parte que entrou com a reclamação, ou seja, o reclamante, apresente uma defesa, dizendo que não, aquela exceção de incompetência ela não deve ser acolhida, a competência deve continuar do jeito que está, ok? E qual é esse prazo para se responder essa exceção de incompetência? 5 dias também, ok? E aí suspendeu-se o processo, resolveu-se a exceção, resolvida, aí sim volta o trâmite processual normal, com a data da audiência sendo remarcada para continuar aí sim discutindo a questão principal daquele processo, ok? Já no juiz competente, tá bom? Então com isso terminamos esse bloco de revisão. Até mais!